com o lance da estranha colheita, que é muito falado, né? Que é aquela senhora que morava, se eu não me engano, aqui em São Paulo, na região de Santa Isabel. É Santa Isabel? Eu ia falar uma cidade vizinha ali, é Santa Isabel. Santa Isabel. Cara, se for uma criatura como essa, claro que pro nosso entendimento não seria possível, né? O que fizeram com essa senhora, né? É uma coisa assim muito... foi uma coisa muito pesada, assim, né? Agora, o que a gente não sabe, né? É claro que a gente só tá falando possibilidades, né? Sim. E mesmo porque o pessoal, os legistas, todo mundo que faz isso aí, não são preparados para um mistério tão grande nesse sentido. Talvez não tenham nem equipamentos para poder fazer medição ali de radioatividade no local, etc, né? Talvez ali no caso dessa senhora fosse outro tipo de ser, ou esse ser que ele tenha uma tecnologia de, sei lá, abre um portal dentro da casa dela, porque não foi mexida na porta dela, na casa dela, né? Sim. Ou que existam seres que consigam, tipo, que nem o Homem-Formiga, que fica pequeno, fica grande, enfim... O que você acha dessa história de Santa Isabel, Jackson? Olha, é uma história realmente muito intrigante. E o que me deixa mais cabreiro é que existem mais duas histórias similares, né? Não é a daquela menina que era evangélica também, é? Tem o caso da menina. Que ela sumiu de... não sei se foi perto... Ela foi encontrada perto de uma ponte ali da Marginal, não foi um negócio assim? Isso. Mas tem mais um caso. Qual que é esse outro aí? Esse outro caso, ele é um grande mistério, porque a gente... existe um podcast, eu não vou lembrar o nome do podcast agora, mas ele é mais focado nesses aspectos policiais, assim. Ah, tá. E aí, então, eles entrevistaram um legista, e ele falou de um caso que ele encontrou em que o rosto estava cortado. Igualzinho. O osso exposto igualzinho. Nossa. Só que eu e Machado, a gente tentou identificar, porque no podcast não falava o nome do legista, era aqueles cortes que o pessoal faz, e colocou, acho que no Kawaii, alguma coisa assim. Então a gente não tinha nem o nome do podcast, porque o podcast ele se chamava Best Podcast, lembrei agora. E daí, quando você colocava isso no Google, aparece um monte. Sim. Colocava, não é específico, né? Então, não tinha como encontrar esse podcast e não tinha como identificar o legista. Sim. Então, ficou essa história aí que a gente ainda tenta descobrir quem é o legista para a gente conseguir informações sobre o caso. Mas os dados que ele forneceu nesse corte, desse videozinho, basicamente o mesmo que se vê nesses dois casos. A pessoa morreu por algum motivo e depois, antes de ser, digamos assim, encaminhada para o necrotério, alguma coisa tirou a parte do tecido muscular do rosto, ficou exposto o osso, mas ficou exposto de uma forma limpa, como se o osso fosse limpo e exposto ao sol. Inclusive o corpo... Seco, né? Como se tivesse seco, né? Como se o osso tivesse limpo e seco ao sol, seco, né? Como se fosse limpo e seco. E, inclusive, parece que os 3 corpos, inclusive, quando foram encontrados, eles não estavam com a rigidez cadavérica, mesmo horas depois da falecimento. Igualzinho, então, hein? A pessoa morre e dali a pouco já começa o processo de rigidez cadavérica. Mas esses corpos, eles não estavam em rigidez cadavérica várias horas depois do acontecido, né? Sim. E é um grande mistério. Inclusive, em alguns casos, o ambiente estava quente, onde eles foram encontrados. No caso da moça evangélica, se não me engano, o asfalto estava quente, mas ela foi encontrada à noite. Né? Olha só, cara. E fora do local onde ela foi encontrada, o asfalto não estava quente. Sim. Essa foi daquele caso que ela estava numa pilastra, né? Isso. E sem o rosto, né? Esse mesmo. Não, e o pior que com certeza, eu até levantei, né, quando a gente teve a oportunidade de conversar com o Carlos Alberto,
eu até mencionei, né, como é que eu perguntei para ele exatamente? Eu perguntei a possibilidade... Como é que foi a pergunta, cara? Não lembro. A possibilidade dessas pessoas terem sido levadas... porque, claro, que o caixão foi lacrado. Qual a possibilidade dessas pessoas terem sido... Sei lá, o cara coloca no caixão um peso falso lá, coloca pedra no caixão e leva esse corpo para ser estudado lá nos Estados Unidos. Já mencionaram isso aí, Jackson? A possibilidade? Olha, existe sempre essa possibilidade, né? Só que eu acho que não foi feita uma investigação nesse sentido, porque se houve alguma coisa assim, teria que ver com a equipe responsável, né? Alguma informação vem de uma investigação dessas, né? Teria que ver se existe algum tipo de acordo entre órgãos de governo e instituições americanas para que seja encaminhado um corpo desse modo, né? Esse processo ele não pode ocorrer assim à revelia, né? Tem que ter algum tipo de acordo estabelecido. Ocorreu um caso de morte estranha, uma aparente mutilação ali, que pode estar ligado a seres extraterrestres, ou alienígenas, ou interdimensionais, sei lá. Então tem que ter um acordo para que ocorra essa comunicação, tem que ter um protocolo estabelecido, né? Inclusive isso a gente pode confirmar com médicos legistas de qualquer região. Se existe algum protocolo que ele deve seguir no caso de uma morte como essa. A quem ele deve comunicar, qual é o órgão que vai assumir a investigação a partir disso, porque daí já vai sair da esfera normal ali, né, do investigador normal da polícia. Alguma equipe especializada iria assumir aquilo. Sim. Então, teria que verificar o protocolo que é utilizado. Mas eu acredito que não exista esse tipo de protocolo, até porque no meio ufológico a gente tem, tanto a nível de ufólogos atuantes, quanto a nível de colaboradores, pessoas que são muito entusiastas do meio ufológico, que trabalham na área, trabalham lá em Polícia Civil, em vários estados, alguns inclusive dentro do Departamento de Medicina Legal. Uhum. E teriam conhecimento nessa área que iriam denunciar caso houvesse algum tipo de protocolo, né? Então, a meu ver, assim, diante disso tudo, eu acho que a possibilidade, ela existe, mas é muito pequena. Se ela existe, ela ocorre de uma forma muito sorrateira ali, que não deixa rastro, não deixa vestígio, e ocorre a pessoa nem percebe que ela enterrou um peso morto ali, um falso corpo, digamos assim.